Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lembrando vocês que vocês acessam a Comunidade Crescer pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Lá no YouTube você se inscreve e aperta o sininho. Comunidade Crescer. Uma palavra de Deus para o nosso coração. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meus queridos, quero fazer uma reflexão agora de todas essas palavras assim que os cristãos, o povo de Deus, os pastores têm publicado, tá? Não é nenhum juízo de valor, é mais uma questão estatística. Estou ouvindo pastores, apóstolos, profetas, né? E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: de tudo que tem se falado no âmbito da palavra de Deus, do discernimento espiritual do momento que nós estamos passando, eu separei três linhas, vou chamar de três linhas, não é três linhas teológicas, mas eu fui fazendo um apanhado, uma estatística, e tudo converge para essas três linhas. A primeira linha é que o que está acontecendo é sinais dos finais dos tempos. Então, vamos lá. A primeira linha é sinais, certo? Então, veja bem. Tem muitos falando que é os sinais, né? Fundamentando na palavra, tá? Como eu disse, eu não vou fazer juízo de valor, só estou mostrando para você que dentro de tudo que tem se falado, eu cheguei a essa conclusão pessoal aqui, tá? Respeito sua posição. Então, tem a turma no bom sentido, nossos irmãos amados, que isso são sinais, tá? Veja bem, se for sinais, nós temos que orar, mas se for sinais, batalha espiritual não vai mudar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Se for sinais, ele veio, vai passar e outros virão, tá? Nós temos que orar como igreja. A igreja está aqui ainda, né? Bom, 2. Tem a turma que diz que é um tratamento com a igreja, por causa do posicionamento da igreja, enfraquecimento da palavra no púlpito, heresias, teologia da prosperidade, a motivação errada dos líderes, né? De estarem à frente das igrejas e tudo isso aí que você sabe. Então, tem uma segunda linha que diz que isso aí é um tratamento para a igreja se posicionar, para a igreja mudar o seu comportamento. Bom, diante disso nós precisamos fazer o quê? Orar. Posicionamento, oração, né? Para que a igreja tenha discernimento, tenha entendimento, nós possamos passar por esse período e a igreja sair fortalecida e o povo abençoado. Terceiro, tem uma outra linha, né, que diz que isso aí é um desequilíbrio natural. Deus criou todas as coisas, né? E esse vírus é resultado do desequilíbrio que o homem provoca no globo, no ecossistema e nas coisas, né? Isso aí é fruto da própria ação, conduta do homem, que a questão dos incêndios, a questão do desmatamento, a questão dessa ganância por descoberta, tudo isso. Essa questão aí gerou esse vírus. O que nós temos que fazer? Orar. O salmo que eu li diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então veja bem, se for sinais, se for um tratar com a igreja, se for uma questão de desequilíbrio, as três, qualquer uma delas
se for os sinais, se for para a igreja, se for um desequilíbrio, todas elas têm uma origem. Tem uma origem. Pecado. Pecado. Pecado degenera, corrói, destrói. Pecado é um câncer. Depois do jardim, o homem não evoluiu, não. É degeneração da conduta moral. É degeneração total. É caminho e afunilamento para as questões escatológicas. Então, veja bem, se é sinais, Deus manifestando o seu juízo, qual foi a causa? Pecado. Se a igreja precisa se posicionar que a questão é tratamento com ela, por que ela está sendo tratada? Por causa do pecado. Se a questão é um desequilíbrio ecológico do eco, o homem está degradando, qual que é a questão? Ambição. Né? Ambição. Né? Todas essas questões dessa busca desenfreada. Pecado. Então a questão é o pecado. Pecado, gente. Não adianta. Não adianta querer achar outra resposta. O problema é o pecado. Pecado, nosso pecado, pecado da humanidade. É o pecado. E pro pecado só tem um antídoto. O sangue de Jesus Cristo. A cruz. Para sermos reconciliados com o Pai, só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei da Glória. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, é tempo de entregar sua vida para Jesus. Abandonar todas essas religiosidades, todas essas coisas tremendas, invenções filosóficas, invenções do homem. Entrega a tua vida a Jesus, autor e consumador, o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra. Então, veja bem, pecado vem degenerando. E infelizmente, meus amados, você acha que após vencer esse vírus, não virão outras situações? Olha o que aconteceu com esses terremotos, com esses maremotos, com essas coisas que matou milhares de pessoas. É que foi pontual, né? Matou lá, não atingiu o nosso país, né? Mas olha a corrupção do nosso país. A corrupção do nosso país matou quantas pessoas por falta de remédio, falta de transporte, falta de infraestrutura, né? Se você pegar a corrupção do Brasil, vamos pensar de 10 anos, quantas milhares de pessoas mataram. Então abra a sua visão, abra o seu entendimento. É sério o que está acontecendo. Se é um sinal, eu não sei. Se é um tratamento com a igreja, eu não sei. Se é por causa do desequilíbrio, eu não sei. Eu sei que é verdade. E eu sei que a origem é o pecado. E para o pecado, como eu disse, só tem um caminho. Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Então, como que nós podemos... Como não? O que devemos fazer diante dessa situação? Primeiro, reconhecer o pecado. Reconhecer. Segundo, confessar. E a Bíblia diz que quando nós reconhecemos, confessamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Qual é a posição da igreja, queridos? Arrependimento, confissão de pecado. Amém? Segundo, humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor. Não tem bom, não tem forte, não tem extraordinário, que tem um Deus todo-poderoso, soberano, que controla, que dirige todas as coisas e nada escapa das suas mãos. O Senhor diz: antes que houvesse dia eu sou, nada escapa das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Então preste atenção, arrependimento. O arrependimento ele vem quando eu reconheço, eu me arrependo, eu confesso,
O sangue de Jesus está sobre a minha, sobre a tua vida. Segunda coisa, nos humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor. Quem que é a criatura para questionar o Criador? Né? O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Certo? Terceiro, para nós encerrar o vídeo, meu ponto de vista, me entendeu? Qual que é o momento? Momento do arrependimento, reconhecimento, confissão, amém? Nos humilharmos debaixo da soberana mão do Senhor, vontade soberana. Terceiro, é tempo de propósito. É tempo de propósito. Eu vou só dar um exemplo. E antes de dar esse exemplo, eu quero falar uma outra coisa. Deus vai falando ao nosso coração, é coisa linda, é coisa extraordinária. Você nunca teve vontade de ir na igreja na sua vida como você está tendo agora. Estou falando verdade ou estou mentindo? Estou falando verdade. Você está doido para ir na igreja, para adorar a Deus. É? Eu tenho certeza. Outra coisa. Tem muita gente refletindo aí. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu falei isso? Por que eu não estendi a mão? É? Processo normal. Processo normal, queridos. Agora, o que eu quero dizer para você? E você que tem um ministério, tá doidinho para pregar, não tá? É? Você tem o chamado missionário, você está enrolando aí. Você está enrolando faz um monte de tempo. Ei, Deus está falando com você. Ô, glória a Deus. Deus está falando com você, varão. Está com vontade de fazer a obra. Hoje, se falasse assim, ó, acabou tudo, vai fazer a missão, você largava tudo e ia fazer a missão. E nós, pastores? Nós, eu, você, que não temos ouvido o conselho do apóstolo Paulo, não vos embaraceis com as coisas dessa vida. Eu, você, nós estamos divididos, nós estamos fazendo ministério, nós estamos adquirindo bens. Momento de reflexão, servo. Propósito. Faça um propósito nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Quando passar esse momento, né? Quando essas restrições se acabarem. Aqui, Senhor, nesse tempo de reclusão, nesse tempo que eu fiquei na minha casa, eu fiz um propósito, né? Amém, meus queridos? Arrependimento, nos humilharmos, é tempo de fazermos propósito com Deus. Vai passar, em o nome do Senhor Jesus. Só que não se engane, outros desafios virão. Que o Senhor não nos encontre numa situação que nos encontrou agora, que Ele nos encontre numa situação melhor, de estarmos posicionados diante dEle, da palavra dEle. Amém? Se refugiem no Senhor. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Deus te abençoe em nome de Jesus.